A Independência no País da Folia. Autores: Flávia Greco Lopes e Jorge Sampaio Lopes. Essa é a história ilustrada do processo de independência política do nosso país. Esse é João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael de Bragança. Ufa, quase perdi o fôlego. Ele era conhecido como Dom João, príncipe regente de Portugal que fugiu para o Brasil, com grande parte da corte, antes que Napoleão Bonaparte, general francês, invadisse Portugal. Ele chegou à Bahia em janeiro de 1808 e decretou a abertura dos portos às nações amigas. Em março de 1808, ele foi para o Rio de Janeiro e, depois do falecimento de sua mãe, em 1818, foi proclamado o coroado rei, com o nome de Dom João VI. Após a coroação, ele teve que enfrentar muitos problemas em Portugal, muitos deles criados por pessoas ligadas à maçonaria. Maçonaria é um tipo de organização secreta formada por pessoas influentes em diversas áreas. Essas pessoas não aceitavam a permanência da corte portuguesa no Brasil. Em 1818, Dom João VI proibiu a existência de sociedades secretas, não só em Portugal, mas também no Brasil. No entanto, em 24 de agosto de 1820, um movimento chamado Revolução do Porto se espalhou por quadro urbano de Portugal, uma vez que os portugueses estavam ressentidos pelo decreto de abertura dos portos às nações amigas. Dom João VI estava pressionado pela elite portuguesa, que exigia o retorno imediato da corte para Portugal, a implantação de uma monarquia constitucional e a restauração da exclusividade de comércio com o Brasil. Nessa confusão, entrou em vigor uma Constituição provisória, que seguia o modelo espanhol. Nesse rebuliço, Dom João VI acabou deixando seu filho, o príncipe Dom Pedro, no Brasil como regente, e ele foi para Lisboa para tentar resolver os problemas. Assim, em 26 de abril de 1821, Dom João VI foi embora para Portugal, após furtar todo o ouro, joias e bens do tesouro do fundo dos cofres do Banco do Brasil. Entretanto, a elite portuguesa também exigia que Dom Pedro e sua família voltassem para Portugal e jurassem a Constituição. Como Dom Pedro sabia que a elite política brasileira queria a independência da colônia, ele se aliou a ela, inclusive a maçonaria. Em 9 de janeiro de 1822, ele declarou em alto e bom som: "Como é para o bem de todos e a felicidade de geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que eu fico." Dom Pedro, na verdade, decidiu ficar no Brasil não para apoiar o povo, mas em troca do título de imperador, caso a independência viesse a ocorrer. Ele criou o que as leis portuguesas só poderiam ser obedecidas no Brasil com o aval dele. Os brasileiros ficaram tão satisfeitos com a decisão de Dom Pedro ficar que, em 13 de maio de 1822, a maçonaria e o Senado brasileiro declararam-no com o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Além disso, Dom Pedro organizou a Marinha do Brasil e obrigou as tropas portuguesas a retornarem para Portugal. Assim, a independência do Brasil estava perto. Dom Pedro estava em São Paulo quando recebeu uma correspondência do ministro José Bonifácio de Andrada e Silva, que noticiava a anulação da Assembleia Constituinte e exigia a volta de Dom Pedro para Portugal. Assim, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro formalizou a separação entre Brasil e Portugal. Então, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon, tornou-se Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil.